Fala família da Futebol. Firmeza, família, eu tô aqui pra gente falar de Campeonato Brasileiro, essa rodada do final de semana. Vou começar falando aqui dos jogos de domingo, depois eu passo rapidamente pelos jogos que aconteceram no sábado, tá bom? Vou falar aqui primeiro do jogo do Corinthians contra o Juventude e, cara, foi um jogo onde teve algumas polêmicas de arbitragem, né? Eu vou passar rapidamente por elas, família, porque eu quero falar de futebol nesse vídeo especificamente, porque tivemos bons jogos, né? Inclusive o jogo do Corinthians, taticamente, tem algumas observações interessantes para passar aqui para vocês. Então, assim, para mim as expulsões elas foram corretas, né, em relação ao time do Juventude. A linha, na minha opinião, né, do gol do Alan Ruschel, ela foi bem traçada, tá? Apesar de muita gente questionar ali, até porque o VAR, na hora de se comunicar com o torcedor que estava no estádio e também com os veículos de imprensa, foi vergonhoso ali, né? Não impedimento, enfim, foi totalmente uma vergonha, demonstra todo o amadorismo, literalmente, da nossa arbitragem como um todo, enfim. E, cara, o gol ali, o lance onde o Corinthians reclama pênalti, na minha opinião, o VAR tá certo em não chamar. Acho que depois daquilo que aconteceu no jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o VAR tá se segurando mais na cadeira, né, para chamar o árbitro para revisar esse tipo de lance. Então, pra mim, pênalti não deveria ser marcado porque o árbitro estava com a visão plena do lance e ele tomou a decisão ali na hora de não marcar. Então, assim, dito isso, vamos falar sobre o jogo. O jogo, eu acho que assim, o Corinthians no 11 contra 11 teve dificuldades e quando teve dois jogadores a mais, né, no jogo, continuou tendo praticamente as mesmas dificuldades. Apesar de ter saído o gol ali do Pedro Henrique no cruzamento do Fagner, cara, eu acho que o Corinthians tem muita dificuldade com seus atacantes, né? Seja ele o Yuri Alberto, seja ele Pedro Raul, enfim. O Wesley, cara, é um jogador que tem um contra um, mas toma muitas decisões equivocadas e ele já tem 19 anos. Acho que alguém precisa lapidar esse menino antes que o potencial dele não evolua tudo aquilo que a gente imagina que possa evoluir. Muita dificuldade para finalizar, e jogador de beirada hoje em dia tem que fazer gol também, ainda mais ele sendo o maior expoente técnico, né, de um contra um, principalmente que o Corinthians tem no elenco, tirando a qualidade técnica do Garro, né? O Garro é outro jogador que eu quero falar, porque se eu fosse o Garro, eu teria que fazer terapia nesse elenco do Corinthians. Porque o Garro, ele, no jogo de ontem, eu tava olhando no SofaScore. Aliás, se o SofaScore quiser aqui patrocinar o canal, pô, adoro vocês aí. Uma base de dados interessantíssima, né? Base estatística interessantíssima que vocês trazem. Então, assim, eu tava olhando no SofaScore e o Garro, ele teve 9 passes decisivos na partida. De colocar os seus companheiros em condições de fazer o gol. E o Corinthians não conseguiu balançar o barbante em nenhuma dessas oportunidades, né? O gol sai até mesmo de um cruzamento ali numa jogada totalmente aleatória, pode-se dizer, e faz o gol ali com o Pedro Henrique de cabeça, cara. E pelo lado do Juventude, assim, o Juventude foi muito inteligente, porque quando perdeu o seu segundo jogador pela expulsão, o Juventude, o que fez? Deixou as laterais para o Corinthians jogar e fechou totalmente a intermediária. Então isso dificultou muito para que o Corinthians fizesse triangulações pelo meio e saísse da cara do goleiro, né? Então, assim, isso foi uma estratégia que tem que ser exaltada pelo Jair Ventura, né? Que conseguiu segurar muito bem a pressão ali, a tentativa de pressão que o Corinthians tentou exercer em alguns momentos, mas assim, totalmente sem construção, né? Sem capacidade para criar uma jogada que realmente tivesse aproximação dos seus atletas. E isso tem que ser muito ressaltado, tá? Porque o time
com mínimo de qualidade técnica. Que eu acho que esse elenco do Corinthians tem que criar mais com o adversário com dois jogadores a menos, como aconteceu com a equipe do Juventude. E outro detalhe é que o Corinthians não consegue mais fazer valer o seu mando de campo. Né? Tem muitas dificuldades para capitalizar resultados dentro da sua arena. Isso está sendo muito prejudicial para a equipe no campeonato, né? Com as vitórias de Fluminense e Grêmio nas partidas de ontem, né? Do Corinthians voltou para a zona de rebaixamento e tá em 18º, tá, se eu não me engano, a 3 pontos do primeiro, fora da zona de rebaixamento. E, cara, é muito difícil. O Corinthians precisa se... Não, tá um ponto, na verdade, do primeiro fora da zona. O Corinthians precisa buscar coisa da onde não tem, né? Tá trazendo um Thales Magno, com todo respeito ao Thales Magno, né? Mas o jogador que tá jogando na MLS, que é a Liga de Futebol Americana, o Corinthians tá trazendo ele com 5 gols marcados e duas assistências, perdão. O Thales Magno não vai resolver os problemas do Corinthians, né? Com todo respeito. Então, assim, e tá gastando uma bala pra trazer ele, né? 16 milhões de dólares, se eu não me engano. Então realmente, não sei o que a diretoria pensa. A gente vê toda a bagunça que essa diretoria vem causando dessa temporada e as anteriores também há muitos anos. Então o torcedor se for cobrar, e assim, claro, os jogadores realmente são limitados que estão no Corinthians nesse momento. Eu acho que poderiam, você tem ali 2 ou 3 que tecnicamente podem entregar algo a mais, mas o restante dos jogadores tem nível mediano, né? Então, de mediano para baixo. Então, realmente, a situação do Corinthians é muito complicada. Agora, também vou falar rapidamente aqui do jogo do Palmeiras. Palmeiras que foi até Porto Alegre e enfrentar o Internacional. E, cara, o Palmeiras fez um péssimo primeiro tempo. O Dudu, de centroavante, foi muito mal. Errou e participou poucas vezes do jogo, mas quando participou, errou muito. E aí o Abel, no intervalo, faz as alterações. Antes disso, né, no primeiro tempo ainda já tinha acontecido a lei do ex, o gol do Bruno Henrique, um golaço, né? E foi um gol fora da área. O Everton não tinha nada o que fazer, né? A bola até quebra a câmera que tá dentro do gol ali, porque ela vai realmente na forquilha. Mas eu acho que desse gol específico, a defesa tem que sair mais rápido da área, né? Basicamente, só quem sai ali para fechar o bate é o Murilo. Então, assim, talvez conseguiu relativamente no segundo tempo se defender melhor e começar a encurralar o Internacional na segunda etapa, porque o primeiro tempo foi todo do Inter. O Inter teve 16 finalizações no primeiro tempo. O Everton, se eu não me engano, fez 4 ou 5 defesas importantes, né? Uma delas é o chute do Wesley, do contra-pé, que ele faz uma defesaço. Eu vi muitos torcedores do Inter reclamando da atuação do Wesley, né? Porque teve ali dificuldades para finalizar em gol em algumas jogadas, mas para mim até que ele fez um bom jogo, tá? E o Éder Valencia também, que vem sendo perseguido aí, né? Não sei se com razão ou não. Muitas vezes eu acho que o torcedor tem razão, sim, mas acho que no jogo de ontem ele não teve nenhuma chance tão clara assim de gol para que se justificasse as vaias e as reclamações. Então, assim, foi um tempo de cada equipe. O Palmeiras melhorou muito com a entrada do Felipe Anderson. Eu acho que o Abel demorou muito também a colocar o Rony no jogo, porque nesse momento que o Palmeiras mais precisa de intensidade, e o Rony entrega muito isso em todas as fases do jogo, seja ofensivamente ou defensivamente. E assim, eu vi muita gente perguntando, e aí eu vou aproveitar esse gancho para já trazer um pouco do jogo de São Paulo aqui com o Flamengo, que é assim, será que o Palmeiras sai com a confiança mais elevada após essa rodada do Campeonato Brasileiro
do que o Flamengo, que perdeu no São Paulo no sábado. Cara, eu acho que, acho que o Palmeiras pode até sair com um pouco mais de confiança pelo primeiro tempo, pelo segundo tempo, que fez contra o Internacional. Mas eu acho que em relação olhando pelo cenário assim, do Flamengo, eu acho que não muda em nada. Porque o Flamengo jogou com um time bastante modificado contra o São Paulo, para preservar os seus jogadores para esse jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E vai ser um jogo totalmente diferente, o comportamento do Flamengo nesse jogo vai ser diferente, taticamente, tecnicamente também. Eu acho que o Palmeiras pode usar esse segundo tempo com um alento, né, que fez contra o Internacional, mas o Palmeiras precisa melhorar muito em relação à competitividade, porque o jogo de quarta-feira não te permite jogar um tempo só. Você tem que jogar os dois tempos de 45 minutos mais acréscimos, com toda a intensidade possível. Então, se o Palmeiras quiser trazer algum resultado positivo, que seria a classificação do Allianz Parque, que é do restante da competição. Então, assim, eu acho que não interfere tanto para o Palmeiras usar esse segundo tempo e tentar replicar durante os 90 minutos de quarta-feira, e o Flamengo tá na dele. Acho que o Tite foi muito inteligente e só preservar os jogadores totalmente no segundo jogo, sabendo que vai enfrentar também uma pressão muito grande, né? A atmosfera do estádio do Allianz Parque vai estar diferente, e também o comportamento do Palmeiras. Acho que o Tite, como todos nós, esperamos que seja totalmente diferente do que foi no primeiro jogo. E é isso, família. Acho que tivemos também o jogo do Vasco ali, que o Vasco novamente cede o empate no final, e o Galo também, que acaba sendo derrotado pelo Criciúma lá em Santa Catarina, do Heriberto Wilson. E assim, eu acho que o Galo também poupou muitos jogadores, então eu acho que já era um resultado lá em Criciúma. Claro que ninguém quer perder, mas que o Galo também está pensando em se classificar contra o CRB, já que teve um tropeço muito grande no jogo da ida. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas ele vai aparecer também na descrição do vídeo. E também vou deixar o link do meu grupo de WhatsApp. E só para não deixar de falar, o Botafogo volta a ser líder do campeonato com o jogo, uma vitória excepcional em cima do Atlético Goianiense, que acaba de demitir ontem também o Wagner Mancini. E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Valeu!